11 e 12. Se você puder ficar de pé para nós podermos ler a palavra de Deus. Você precisa ter uma Bíblia, não é? Essa Bíblia aqui atrás, ela não serve de base para você, é só para quebrar o galho, porque às vezes eu falo rapidamente o versículo, não dá tempo de você abrir, você corre aqui, mas você precisa ter uma Bíblia para você trazer para a igreja, para você usar aqui na igreja, não é? Porque a Bíblia é a espada, a Bíblia é a bússola do cristão, né? 2 Samuel capítulo 23, versículo 11 e 12, a Bíblia diz assim: depois dele, Samá, filho de Agé, o aranita, quantos filisteus se juntaram em lá, aonde havia um pedaço de terra cheio de letilha, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Pôs-se Samá no meio daquele terreno e defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento naquele dia. Só esse texto aí, depois nós vamos estar falando outros versículos. Pai, em nome de Jesus, te louvo pela tua palavra e peço a tua bênção, peço a tua graça, peço a tua unção, o teu poder, que o Senhor ministre no coração de cada um, que o Senhor ministre no coração de cada irmão e de cada irmã, em nome de Jesus, amém, amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Peço a você que tenha foco na palavra, foco mesmo na palavra, né? Nós vamos estar ministrando aqui uma palavra. Eu quero falar nessa noite, talvez não seja uma palavra muito boa de ouvir, talvez não seja a palavra que você queira, ou que você veio aqui para ouvir, mas é uma palavra que Deus colocou no meu coração. E às vezes nós falhamos demais nessa área, não é? O título dessa palavra, o tema da mensagem é uma mensagem temática, e o tema é o dever que eu tenho, que você tem, de defender aquilo que Deus te deu. O dever de defender aquilo que Deus te deu. Olha o que a Bíblia diz. Se você pegar o capítulo 23, do versículo 8 até o versículo 38, você vai ver ali registrados os nomes de alguns dos valentes de Davi, e alguns também dos feitos deles. O que me chamou a atenção é que, inspirado pelo Espírito Santo, o escritor destacou esse texto, destacou esses dois versículos em que eu acabei de ler aqui, ou esses versículos a qual conta a história de Samá, né? Para que ele destacou isso? Para nos ensinar, para trazer lições para a minha vida e para a sua vida, para que nós possamos seguir e para que nós possamos defender aquilo que Deus nos deu. A Bíblia diz aqui, querido, que tudo que foi escrito para o nosso ensino. A Bíblia diz isso em Romanos capítulo 15, versículo 4, né? A Bíblia diz que tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e a consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então tudo que está na Bíblia é para me ensinar. Tudo que está na Bíblia é para que eu possa aplicar na minha vida. Em 1 Coríntios 10, versículo 6, a Bíblia diz: essas coisas aconteceram, não é? Os acontecimentos do passado, não é? Aconteceram como exemplo para nós. Então, tudo que aconteceu é para exemplo para mim, é para exemplo para você. O texto, querido, o texto em que nós acabamos de ler, o texto lido, a Bíblia diz que os filisteus, um dos piores inimigos do povo de Deus, um dos piores inimigos de Israel, eles investiram contra Israel para destruir, para acabar com tudo, para acabar com o campo de letilha, que era ali uma fonte de alimento daquele povo. A Bíblia diz que a atitude de Samá, ela nos ensina lições sobre como nós devemos nos comportar no dever de defender aquilo que Deus me deu, sabe? Lições que nós podemos tirar, nós podemos aprender sobre esse texto. O versículo 11, a Bíblia diz que esse cara chamado Samá, né? A Bíblia diz que ele se colocou em pé no meio daquele campo de letilha e o defendeu. Ele se pôs em pé ali. A Bíblia diz que os filisteus se juntaram ali, né, onde havia aquele pedaço de terra cheio de letilha, mas a Bíblia diz que ele se colocou em pé ali. Aquilo era importante para ele. Aquilo, querido, era de grande valor para ele. Aquilo era algo inegociável para Samá, não é? Então,
eu quero que você entenda uma coisa. Uma das primeiras lições que eu tirei nesse texto para a minha vida, e que você deve tirar para a sua vida também, é que o diabo sempre vai atacar aquilo que tem valor para você. Tudo que é valioso para você, o diabo ele vai tentar atacar. Porque o diabo ele não dá murro, ele não dá soco no ar. O diabo ele te ataca, quando ele ataca é para te afetar. É para te deixar triste, é para te, para te colocar para baixo. Então ele não vai mexer naquilo que não tem importância nenhuma para você. Aquilo que você não dá valor nenhum, Satanás não está interessado. Mas aquilo que realmente tem valor para você, aí sim, ele vai tocar, ele vai tocar, ele vai fazer de tudo para destruir. Então, irmãos, você precisa se postar, você precisa defender aquilo que Deus te deu. Todas as vezes que eu aceito, o ataque do diabo, ele vai roubar o que Deus me deu. Toda vez que eu aceito, eu preciso resistir, eu preciso ir para a luta, eu preciso ir para a batalha. Em Tiago capítulo 4, versículo 7, a Bíblia diz: sujeitai, pois a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Eu não posso baixar a guarda, eu não posso me acovardar. O diabo, querido, tem prevalecido sobre muitas pessoas, porque aceitam passivamente, porque não reagem, porque não tem uma postura para defender, ou até mesmo para atacar, para contra-atacar os ataques do diabo. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,9, a Bíblia diz que eu preciso resistir firme na fé. Eu preciso resistir firme na fé. Não tem como. O diabo tem prevalecido. O versículo 11, a Bíblia diz que o povo fugiu de diante dos filisteus. O povo fugiu. Então saiba de uma coisa: o inimigo só vai atacar aquilo que tem valor para você. E você precisa, como um bom crente, como um homem de Deus, uma mulher de Deus, defender aquilo que Deus te deu. Segunda lição que nós possamos tirar desse texto que eu tirei para a minha vida é que a responsabilidade de defender aquilo que Deus me deu é minha e não das pessoas. Você precisa entender bem essa responsabilidade de defender é minha e não da pessoa. Você sabe, muitas pessoas às vezes, querido, culpa outros por aquilo que ele perdeu. Culpa o pastor, culpa o irmão, colega de trabalho, culpa o amigo, culpa o vizinho, vai culpando todo mundo, não é? Mas sabe por que você perdeu? Sabe por que você perdeu? Porque você não defendeu. Porque você não lutou para defender aquilo. O povo fugiu todo. A Bíblia diz que quando os filisteus chegaram, o povo vazou, o povo foi embora. Mas Samar, aquilo que tinha valor para ele ficou. A Bíblia diz que ele se postou para defender, não é? O povo fugiu. Talvez você pergunte: pastor, será por que o povo fugiu e Samar não fugiu? Talvez porque eles não tinha sido eles que plantaram aquela letilha. Aquela letilha talvez não pertencia a eles. Talvez o povo tivesse até dito para Samar: vamos embora, vamos fugir, depois você planta outra letilha e vamos embora. Mas aquilo tinha valor para ele, aquilo era valioso para ele. No versículo 12 a Bíblia diz: mas Samar pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu. Samar se colocou no meio daquele terreno e o defendeu. Então, irmãos, você precisa entender. Nós estamos aqui para te ajudar. Eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso da ajuda do meu pastor superior, do meu presidente. E daí por diante. Nós somos uma família. Nós precisamos um dos outros. Mas o dever de defender aquilo que Deus me deu é simplesmente meu. É tão somente meu. Defender aquilo que Deus me deu. Samar, querido, ele arriscou a própria vida para defender, para defender o que Deus havia dado a ele. Ele ficou ali, ele enfrentou aquele povo sozinho. Ele enfrentou um exército, ele enfrentou uma multidão sozinho. Por isso Deus o honrou. A Bíblia diz que Deus honrou. A atitude de Samar, ela traz essa revelação, que aquilo ali, aquele letilha, aquele campo de letilha, tinha um valor extraordinário para ele. E talvez você me pergunte assim: pastor, o que é que eu tenho que defender? O
que é que Deus me deu que eu preciso defender do inimigo? Eu quero te dar algumas diretrizes aqui. Primeira coisa, você precisa defender a sua fé. Muitas pessoas deixam a fé vulnerável, deixam a fé à mercê, não é, do inimigo. A nossa fé, ela é o alvo principal de Satanás, irmãos. Satanás está mirado, está focado na minha fé e na sua fé. E às vezes nós não vigiamos, e às vezes nós não deixamos, e às vezes nós deixamos brecha para que Satanás entre e rouba a nossa fé. O apóstolo Paulo nos dá um grande exemplo disso em 2 Timóteo 4, 7, ele fala, olha, eu acabei a carreira, não é? Combati o bom combate, acabei a carreira e eu guardei a fé. Ou seja, eu não permiti que Satanás roubasse a minha fé. E olha que ele tinha motivo de sobra para desfalecer na fé. Ele tinha motivo de sobra para desanimar. Mas a Bíblia diz que ele guardou a fé. Você precisa guardar a sua fé. Porque se o diabo roubar a sua fé, sabe? Se o diabo roubar a sua fé, se o diabo roubar a minha fé, ele prevalece em todas as áreas da minha vida e da sua vida. Tem muitas pessoas, irmãos, que não dão a mínima para a fé. Não dá a mínima para a fé, porque o que nutre a sua fé, querido, é a sua vida com Deus, é a sua vida ouvindo a palavra, é a sua vida lendo a palavra, é você orando, é você buscando a Deus constantemente. Isso vai nutrir a sua fé, mas às vezes isso para você não é importante. E aí você deixa a sua fé desprotegida, e Satanás vem e rouba a sua fé. E se ele roubar a sua fé, ele tem acesso em todas as áreas da sua vida e vai destruí-la. Com certeza ele vai fazer isso. Sabe? Pastor, como é que eu sei quando eu estou desanimado, quando o diabo está roubando a minha fé? Sabe quando te dá aquela preguiça de vir à igreja? Sabe quando te dá aquele desânimo de orar? Sabe quando te dá aquele desânimo de ir para a célula? Sabe quando te dá aquele desânimo de tudo que é espiritual para você é difícil? Aí eu vou lá, mas eu quero te dizer uma coisa, o diabo não está roubando a tua fé. Ele já roubou a tua fé. Ele já tem acesso à sua vida. Ele já tem acesso às áreas da sua vida. Quando você faz corpo mole para tudo que é espiritual. Tudo que é espiritual é depois. Orar é depois. Ler a Bíblia é depois. Participar do culto é depois. Se der, se puder, consertar a vida é depois. E aí, você não tem como vencer. Sabe por quê? Porque em 1 João capítulo 5, versículo 4, olha o que a Bíblia diz lá. 1 João capítulo 5, versículo 4 diz assim, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Se você é nascido de Deus, se você tem uma fé firme em Deus, você vence o mundo. E aí fala, esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? Sem a fé, nós estamos perdidos. E Satanás tem tentado roubar a nossa fé todos os dias. Satanás tem tentado tirar você do foco todos os dias. E você talvez não percebe e não defende a sua fé. E a sua fé fica vulnerável. E o inimigo tem vantagem contra nós. Por isso que o diabo tenta roubar a nossa fé todos os dias. Para quê? Para me vencer. Para te vencer. E você precisa ter cuidado de guardar e de defender a sua fé. Segunda coisa que é muito valiosa para todos nós, que você precisa defender a tua família. A família é outro alvo constante de Satanás. Satanás tem investido com força contra a família. E Deus precisa de você, porque Deus ele faz uma parceria com o homem. Para defender o campo de Letíria, Deus precisava de Samar. Para defender aquele campo de Letíria sozinho, se ninguém estivesse ali, os filisteus chegavam e destruíam tudo. Mas Deus precisava de Samar. Deus precisa de você para defender a tua família. Talvez você preza muito pelos seus filhos, você preza muito pela sua família, você preza muito pelo seu esposo, pelo teu casamento, você preza muito, né, ali no seio do teu lar. Mas eu pergunto para você, você tem defendido a tua família espiritualmente? Você tem pagado o preço? Porque Samar, ele arriscou a própria vida para defender o campo de Letíria. Talvez você não arrisca perder uma hora de prazer ou de lazer para defender a tua família no altar de Deus.
para defender a tua família orando, para defender a tua família participando de um culto, para defender a tua família buscando a presença de Deus para a sua vida. A família é algo precioso para todos nós, para mim e para você. Você tem cuidado da tua família, você tem protegido a tua família, você tem brindado a tua família dos ataques de Satanás, você tem amado a tua família como precisa ser. Porque se você ama, você faz o que for necessário para poder brindar a tua família. A Bíblia diz, querido, em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus, e principalmente o da sua própria casa, negou a fé, e é pior do que o incrédulo. Que coisa dura, pastor. É verdade. A Bíblia diz que se você não tem cuidado da sua família espiritualmente, se você não cuida dela, você negou a fé, e é pior do que o descrente, é pior do que o incrédulo. Você precisa cuidar da tua família, porque foi Deus quem te deu a tua família. Ah não, minha família foi eu que adquiri, eu escolhi a minha esposa, eu escolhi o meu marido. Não, foi Deus que preparou para você. É princípio bíblico isso. Foi Deus que permitiu que você casasse, foi Deus quem te deu. Então você precisa guardar, você precisa brindar a tua casa, brindar a tua família. E muitas pessoas têm se afrouxado, acham melhor ficar batendo papo com amigos em algum lugar do que buscar a Deus para sua família. Acha melhor ficar com os amigos do que ficar com Deus para buscar pela tua casa. Irmãos, família é algo precioso. Quando você perde alguém da família, você quase morre junto. Quando alguém da família é tocado, você é tocado também. Quando um filho seu é tocado, você entristece, você fica sem dormir, você fica sem comer, você fica doente. Aqui está o remédio. Sabe por quê que isso acontece? Muitas das vezes, não quero dizer que seja uma regra, muitas das vezes porque você não brindou a tua família espiritualmente, e o inimigo tocou. E o inimigo toca. Então você precisa entender isso. Guarde, proteja a tua casa, proteja a tua família. Seja como Samar, se coloca lá no meio. É meu, foi Deus que me deu, e nada vai tirar. O Senhor vai me ajudar, o Senhor é comigo, e eu serei vencedor. Aqui você não vai tocar, Satanás. Aqui você não vai colocar a sua mão, porque foi Deus quem me deu, e eu estou aqui para defender isso. Outra coisa que você precisa defender, que talvez você não dá muita importância. Vamos falar nós, porque eu também estou incluído aqui. Nós não damos tanta importância desse assunto. Você precisa defender a sua salvação. Deus já conquistou, Jesus já conquistou lá na cruz do Calvário, para mim e para você. E muitas das vezes você se relaxa, nós nos relaxamos. E nós não se preocupamos com a minha salvação. O importante é que eu estou vivendo aqui. O importante é o aqui e agora. O importante é o prazer. O importante é o lazer. O importante é a alegria passageira aqui. Eu não estou nem aí quando eu morrer. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, a Bíblia diz: guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Guarde a tua salvação. Foi Jesus quem conquistou a preço de morte. Foi Jesus quem conquistou a preço de sangue. Defenda a sua salvação. Não troque, não negocie a sua salvação por nada nesse mundo. Muitas pessoas têm negociado a salvação por trabalho, por dinheiro, por lazer e por prazeres e por outras coisas mais. Tem negociado a sua salvação. Sabe? Essas são algumas armas que Satanás usa, para poder roubar a sua salvação, que Deus conquistou para você, que Jesus conquistou para você. Sabe de uma coisa, irmãos? Nós não vamos levar nada desse mundo. Eu até vou falar um pouquinho adiante a respeito disso, se der tempo. Nós não vamos levar nada desse mundo. Sabe o que você leva desse mundo? Sabe o que você leva daqui desse mundo? Somente a sua alma, mais nada. Eu não estou dizendo aqui que você não precisa trabalhar. Eu não estou dizendo aqui que você não precisa ter responsabilidade com o seu trabalho. É claro que você precisa. Eu não estou dizendo aqui que você não pode ter lazer e nem prazer. É claro que você pode, desde que isso não influencia a perda da sua salvação. Quantas pessoas têm negociado a sua salvação por um aplicativo? Quantas pessoas têm negociado a sua salvação
por um aparelho de TV? Quantas pessoas têm, sabe, negociado a sua salvação por um computador? Quantas pessoas têm negociado a sua salvação por nada? Essas são algumas almas. Você precisa defender a sua salvação, porque foi Deus quem te deu. E se você perder a sua salvação, querido, a coisa é séria. Irmão, nós estamos vivendo tempos difíceis agora. Sabe, tem muita gente assustada com pandemia, com coronavírus, com mais não sei o quê. Irmão, se você vê o que está para vir aí, se você ficar aqui, você tomaria uma postura, uma posição a partir de agora. Tudo isso que está acontecendo está na Bíblia. Essas pestes está aí. Lá não fala coronavírus literalmente, é claro. Essas pestes, gafanhoto, terremoto, político, as corrupção, isso aí, tudo está incluído nos princípios das dores. Tudo. Então, irmão, pode ser agora, pode ser daqui um mês, pode ser daqui um ano. Mas que está próximo, está. E você precisa cuidar, guardar a sua salvação. Porque se você perder isso, meu irmão, há uma teoria, há uma teologia que diz que uma vez salvo, sempre salvo. Eu não consigo concordar com isso de forma alguma. A Bíblia não me dá base para isso. Aliás, até tem alguns versículos isolados que dá, não é? Mas então Jesus morreu para quê? Então para que Jesus pagou o preço? Jesus morreu para quê? Que se aquele que tem que ser salvo já vai ser salvo mesmo. Você perde sim a sua salvação se você não a guardar, se você não a proteger. Eu gosto de dar uma palavra para a igreja, né? Então guarde a sua salvação. Deixa eu dar uma palavra para você que tem ministério, e você que deseja um dia ter um ministério na igreja. Guarde o seu ministério. Porque o diabo quer roubar o seu ministério. Foi Deus que te deu. Atos capítulo 20, versículo 24, a Bíblia assim: em nada, porém, considero a minha vida preciosa. Olha o que ele está falando. Ele está falando: por nada eu considero a minha vida preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira, o ministério que recebi de Jesus. O ministério que você tem, não foi o pastor Jesus que te deu. O ministério que você tem foi Deus que te deu. E muitas das vezes você não tem guardado o seu ministério, você não tem defendido o seu ministério, você não tem profetido, você não tem defendido o seu ministério. Não deixe o diabo tirar a alegria, querido, que você tem de trabalhar para o Senhor. Geralmente o diabo usa, sabe quem? O diabo usa pessoas que estão ao seu redor para te desanimar. Talvez você fale: eu quero ser um líder de célula. E aí vem alguém: mas ser líder de célula, Deus me livre, é muito complicado, é difícil demais. Mexer com gente, não está com nada. Eu quero ser líder das crianças, eu quero trabalhar no ministério infantil. Meu Deus do céu, começa é muito animada. Ele vai usar quem está ali junto de você. Eu quero ser um obreiro. O pastor é exigente demais. Eu, se fosse você, não mexi com isso não, sabe? O pastor cobra demais. Olha, o pastor pega no pé. Faz isso não, larga disso. Aparecem pessoas, aquelas pessoas que estão perto de você, não é? As pessoas tentam te desanimar. Eu creio que aquelas pessoas gritaram para Samar: Samar, você vai morrer. Samar, isso não vale a pena. Meu filho, vamos embora. Não vale a pena você vir cair no meio desse campo de letilha. Esse campo de letilha, depois você compra outro, você planta outro. Não, vamos embora. Mas ele falou: foi Deus quem me deu. Eu vou ficar e vou defender até o final. Sabe, irmãos, você precisa entender isso. Não vamos, sabe, irmãos, levar carro para o céu. Nós precisamos de carro, precisamos. E quanto melhor, melhor o carro, né? Precisamos de casa, sim, né? Quanto melhor a casa, mais conforto, melhor eu preciso. Riquezas, né? Móveis. O diabo quer roubar seu ministério, sabe por quê? Porque através dele você ganha alma para Jesus. E muitas das vezes você não olha por esse lado. E como eu já disse, a única coisa que você vai levar para o céu é a sua alma e a alma de quem você ganhar. Só isso. E o diabo não quer que você trabalhe para Jesus. O diabo não quer que você trabalhe na igreja. O diabo não quer que você assuma responsabilidade nenhuma na igreja. Porque se você assumir, você está ganhando. Você vai trabalhar para ganhar a alma. E o diabo não quer que ninguém ganhe a alma, não. Ele quer que todas as almas se percam. E principalmente a sua. Então, guarde
o seu ministério, defenda ele. Não deixe o diabo atacar, não é? Não deixe o diabo atacar, porque você vai levar alma. O diabo que também usa, cara, as frustrações para poder te parar no seu ministério. O pastor não me reconhece. E tudo que eu faço na igreja ninguém reconhece. Sabe, olha, fulano lá na igreja é mais privilegiado do que eu. Porque isso, porque aquilo. E aí você frustra, você se decepciona. E você acaba deixando de fazer a obra de Deus por causa disso. Não deixe de fazer a obra de Deus. Defenda, sabe? Defenda aquilo que Deus te deu. Outra coisa aqui, que eu quero encerrar aqui, porque não vai dar muito tempo mais, que você precisa defender, e que muitas das vezes nós não defendemos, são os princípios de um cristão, da sua vida cristã. Muitas das vezes nós não defendemos, sabe? Você nunca pode vender, você nunca pode negociar, sabe? Os princípios da Bíblia, os princípios cristãos. Hebreus capítulo 12, versículo 16, a Bíblia diz: ninguém seja devasto, ninguém seja profano como Esaú, que por uma simples refeição, por um simples prato de lentilha, vendeu o direito da sua primogenitura. Princípio cristão. Ele abandonou aquele princípio por causa de uma comida. Não se venda, querido. Não se proste diante, sabe, da mentira. Não se entregue à corrupção. Não se entregue à desonestidade. Não se entregue à imoralidade. Não se entregue à trapaça. As pessoas às vezes, eu sou cristão, mas se for para me levar vantagem eu trapaço. Eu sou cristão, mas se for para me levar vantagem eu permito a corrupção. Se for para me levar vantagem eu minto. Se for para me levar vantagem, não tem problema. Eu negocio isso. Tem gente que negocia os princípios cristãos muito fácil. Não é? Tem pessoas que negociam tudo para levar vantagem. Compra às vezes coisas que não pode pagar. Dá prejuízo aos outros. Sabe, irmãos? É muito triste isso. Você está quebrando os seus princípios cristãos. A Bíblia diz em Daniel capítulo 1 versículo 8, a palavra de Deus fala, Daniel, ele teria tudo, o rei escolheu eles, entre uma multidão de gente, escolheu ele e mais 3 homens, fala, cuida desses caras aí, que esses caras vão trabalhar aqui no palácio. Daniel não negociou, ele falou, olha, Daniel que prostou no teu coração, ele propôs no seu coração, não se contaminar com as porções de manjares do rei, e nem com o vinho que o rei bebia. Ele podia ter uma vida de rei lá dentro. Ele não quis, ele não ele não negociou os princípios cristãos. E esse negócio é consagrado à idolatria. Esse negócio não dá para nós não vamos entrar nisso. Como Sadraque, Mesaque e Abednego, com seus outros 3 colegas, fizeram uma estátua de ouro do rei Nabucodonosor, falou, quem não prostrar, vai entrar, vai ter jogado na fornalha de fogo ardente. Ele disse, olha rei, contra isso nós não temos nem que conversar. Nós não vamos prostrar. Nós não vamos quebrar o nosso princípio. Nós não vamos quebrar o nosso princípio. A Bíblia diz que o nosso Deus, nós adoraremos somente o nosso Deus e só a Ele nós prestaremos culto. Nós não vamos quebrar o nosso princípio cristão. Quantas pessoas quebram os seus princípios cristãos e depois não quer que o diabo entre na vida dele, não quer. Não quer que o diabo entre na família, não quer que o diabo entre nas finanças, na saúde. Quebra os princípios cristãos, faz parte, participa de idolatria, de coisas idólatras. Quebrando o princípio cristão. Come coisas contaminadas. Quebrando o princípio cristão. E outras coisas, se eu pudesse falar aqui, eu ia falando aqui, nós ia ficar aqui até 8 horas falando a respeito de princípio cristão. Você precisa defender. Não, eu sou crente, mas ver isso aqui não tem problema não. Não, eu sou crente, mas participar disso aqui não tem problema não. Ver esse filme não tem problema. Não, eu acho que isso aqui não vai fazer mal nenhum. Você precisa defender os princípios cristãos, não é? Você precisa entender isso. Eu quero terminar aqui. Sabe? Terminando. O versículo 12, a parte B, a Bíblia diz que o Senhor operou um grande milagre. Sabe por quê? Porque aquele cara defendeu o que era dele.
Deus vai operar um grande milagre na sua vida. Deus vai curar, Deus vai restaurar, sabe? Deus vai restaurar, Deus vai mudar a história, Deus vai abrir porta, Deus vai quebrar barreira, para que você defenda aquilo que é seu. Se você se postar como Samar fez, falou: não, aqui ninguém vai tocar, foi Deus que me deu. Você vai morrer, se eu morrer não tem problema, eu vou morrer, mas eu vou morrer feliz, vou morrer defendendo aquilo que Deus me deu. E quando você se posta como crente, como fiel a Deus, Deus opera milagres, como operou na vida desse cara aqui. Porque a Bíblia diz que ele sozinho feriu todos os filisteus e botou eles para correr, enquanto os covardes todos correram. Não foi Samar, Deus agiu através dele. A Bíblia diz que ele lutou, irmão. Você sabe que isso, essa história é muito linda, não é? Eu não quis pregar na história em si, literalmente a história. A Bíblia diz que esse camarada lutou até a espada agarrar na mão dele. Você já viu isso? Quando ele parou de lutar, acabou a luta, a espada ficou pregada na mão dele, porque ele segurando a espada para lutar. A espada ficou grudada na mão dele. Isso é perseverança, isso é fé, isso é confiança no Deus que serve. Tem muitas pessoas que quando vê a coisa preta vai até no centro de macumba buscar um recurso, não é? Nada contra os nossos irmãos lá, mas faz qualquer coisa, negocia qualquer princípio em troca de uma resposta, de uma solução. E outra coisa, hein? Não se escandaliza não, crente faz isso às vezes, e não sabe que está vendendo a alma para o diabo, não é? Não sabe. Deus honrou a postura de Samar. Samar poderia ter fugido com a multidão, mas ele resolveu lutar, ele resolveu defender aquilo que era dele. Ele poderia, ninguém ia julgar ele, ninguém ia apontar o dedo dele. E a pergunta que eu faço é: você tem tido uma postura, né? Você tem tido, qual tem sido, melhor dizendo aqui, vamos melhorar isso aqui, qual tem sido a sua postura em relação às investidas do diabo na sua vida? Qual tem sido a sua postura? Você tem lutado ou você tem fugido? Eu quero que o louvor venha, já sobe aqui. Deus está à procura, querido, de homens e mulheres dispostos a defender o projeto dele aqui na terra. A igreja, família, ministério, salvação, fé. Deus está à procura. Será que Deus pode contar com você? Será que Deus pode contar com você aqui nessa noite, irmão? Será que Deus pode contar com você? Fala: não, Deus pode contar comigo. Será que pode? Talvez você tenha algo que aos olhos das pessoas não tem nenhum valor, porque aos olhos das multidões, daquela multidão, melhor dizendo, não tinha valor nenhum o campo de retiro, nenhum. Mas para Samar tinha. Então ele se postou. Então não vai pelo que os outros falam. Não vai pelo que os outros falam. Talvez para mim não tem valor algum, mas para você tem. Para a multidão não tem valor algum, mas para você tem. Então se coloque ali. Deus vai te honrar. Deus vai fazer com que você seja vencedor. Deus vai te dar vitória. Deus vai te honrar. Talvez você entrou aqui nessa noite, querido, desanimado, pensando até mesmo em desistir. O diabo muitas vezes ele usa o desânimo, o cansaço, a ingratidão, as lutas, para fazer você parar de lutar e fugir. Mas nessa noite Deus quer te injetar ânimo. O Espírito Santo de Deus quer te levantar. O Espírito Santo de Deus quer te colocar aí de pé, para que você luta e vença as batalhas que porventura vêm contra você, e que você defenda aquilo que Deus te deu. Não se esqueça disso. Defenda aquilo que Deus te deu. Se coloque de pé em nome de Jesus. Ele quer roubar a tua paz, irmãos. Ele quer roubar a tua alegria. Ele quer roubar a sua vontade de viver. Ele quer roubar o entusiasmo que você tem de ser um cristão e de fazer a obra de Deus. Mas você,
Eu creio que aqui tem muitos Samás aqui nesta noite. Aqui tem muitos Samás aqui que não vai aceitar. E Deus vai fazer uma grande obra, trazer um grande livramento. Aleluia. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor primeiro, vamos lá. Cada vez que a minha fé é provada, me traz a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Romper em fé, Diga, eu vou romper em fé. minha vida se revestirá do teu poder. Romper em fé, ousadia eu vou mover no sobrenatural. Vou orar e crescer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Essa é a verdade. Minha fé é provada. Oh, glória. Tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, ousadia eu vou mover o sobrenatural. Vou orar e crescer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia. Coloca diante do Senhor aí aquilo que tem valor para você. Coloque diante de Deus aí, se posta como Samar, porque o Espírito Santo vem agora para te dar força. O Espírito Santo vem agora para te dar sabedoria. Ele vem agora para te ajudar a vencer. Você vai romper em fé nessa noite. As suas provações, como nós cantamos, ela não é maior do que as suas lutas. Ela não é maior do que Deus, ou melhor dizendo, ela não é maior do que o seu Deus. Se essa luta é grande, se o problema está difícil, se a situação está complicada, Deus é maior. Deus pode te trazer um grande livramento, assim como fez com Samar. Se poste agora, defenda aquilo que é seu, defenda aquilo que Deus te deu, defenda a sua causa nessa noite. Espírito Santo, vem agora, vem trazer vitória, vem trazer vitória, vem trazer vitória, Espírito Santo.
Nós sabemos, ó Deus, que nós podemos com o Senhor. Sabemos que o Senhor quer contar conosco, que o Senhor quer contar com esse Samar, com essa Samar. Ó Deus, Deus quer contar. Ó Senhor, o Senhor quer contar com ele. E eles estão postados agora para alcançar a vitória. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deus vai fazer você mover no sobrenatural nessa noite. Veja o sobrenatural com os olhos da fé. Veja agora a doença caindo por terra. Veja agora a depressão desaparecendo. Veja agora o teu casamento sendo restaurado. Veja agora a tua família sendo unida. Veja agora Deus fazendo um grande milagre na sua vida. Pela fé você precisa crer. Não importa o tamanho, não importa a intensidade da sua batalha, da sua luta, o Senhor é com você. Quando você se posta, quando você se dispõe a defender aquilo que é seu e que Deus te deu, Deus vem com poder e glória, e o inimigo é que vai ser envergonhado. A Bíblia diz que Samar sozinho feriu os filisteus e colocaram eles para fugir. Satanás, se ele entrou na sua vida por um caminho, a palavra de Deus diz que por 7 caminhos ele tem que fugir, porque ele não suportará a unção, o poder de Deus que age através da tua vida. Fica firme, se poste agora e receba a tua vitória. Eu sei que o nosso tempo está esgotado, mas vamos cantar o refrão desse hino e você vai tomar posse da sua bênção mais uma vez. Só o refrão agora, vamos lá mais uma vez. Diga. Minha vida se revestirá do teu É verdade, o poder de Deus vai vir. Rompa em fé que o poder de Deus venha. Seja ousado nesta noite. Ouve sobre o sobrenatural. Lute. Lute. Vou plantar e colher. Com ousadia. Cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia. Diga assim: eu recebo em nome de Jesus. Diga aí: eu recebo em nome de Jesus. Aleluia. Recebe a tua vitória, recebe a tua bênção, querido. Deus é mais, Deus é com você. Amém, amém. Guarde essa palavra no seu coração. Guarde essa palavra. Deus é contigo. Deus é com você. Você e Deus pode vencer qualquer batalha, qualquer luta. Que Deus abençoe você. Tenha uma semana abençoada. Eu vou dar a bênção apostólica. E que Deus possa estar te abençoando. Quero agradecer aqui, tem um irmão lá atrás, parece que nos visita. Já esteve aqui alguma vez, irmãos? Uma vez. Deus abençoe você, seja bem-vindo. Tem um irmão que também já esteve aqui uma vez, né? Não, a primeira vez. Deus te abençoe, seja bem-vindo em nome de Jesus, viu? Tem mais alguém? Tem irmã aqui que você me ligou, né? Tem mais irmã, Deus abençoe, seja bem-vinda, viu? Prazer para nós ter os irmãos aqui, as irmãs também. Nós venha quantas vezes vocês quiserem, nós estamos aqui para servir, tá bom? Deus abençoe. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por esse culto, pelos 4 cultos que nós tivemos durante esse dia. Leve em paz os teus filhos, ó Deus, debaixo das mãos santas e poderosas do Senhor. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Todos digam: a paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Vai em paz. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém.